Você está preparado para o fim? Capítulo 5. Tema desta semana: o tempo do fim, parte 2. Domingo. Meta de hoje: leitura das páginas 101 a 105. Os 3 ais, a parte mais severa da grande tribulação. As primeiras 4 trombetas são apenas o início, uma pequena amostra do que virá a partir da 5ª trombeta, quando terá início o cumprimento da profecia feita pelo Senhor Jesus em Mateus 24. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Versículo 21. A humanidade jamais experimentou um tempo de tamanho sofrimento, como o que virá nos últimos 3 anos e meio desta era. Por isso, esse período é chamado pelo próprio Senhor de grande tribulação. A parte mais severa da grande tribulação terá início quando Satanás for lançado para a terra após o arrebatamento do filho varão e abrir o poço do abismo, libertando uma multidão de demônios. Em Apocalipse 9, do 2 ao 4, temos a descrição do que acontecerá quando Satanás fazer uso da chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O abismo fica no fundo do oceano, até onde já se chegou, nas profundezas dos mares, em explorações, foram encontradas criaturas marinhas estranhíssimas. De acordo com a Bíblia, os demônios moram no abismo, no fundo dos oceanos, e sempre têm como habitação lugares com grandes volumes de água, como os oceanos, os mares, os grandes lagos e os grandes rios. Deus julgou o mundo pré-adâmico com água. Gênesis 1:2. Os seres existentes na terra se juntaram a Satanás em sua rebelião e perderam seus corpos quando Deus os julgou junto com a terra. Ao se afogarem nas águas do juízo de Deus, foram descorporificados e tornaram-se espíritos malignos. Desde então, habitam as águas. Sempre que sai de seu habitat e vem para a terra, procura corpos para possuir. Mateus 12, 43 a 45. Daí ocorrem as possessões demoníacas. Isso explica a possessão demoníaca descrita em Marcos 5, do 1 ao 17. Foi por essa razão que os espíritos imundos, expulsos do endemoniado, rogaram ao Senhor Jesus que os enviasse para uma manada de porcos. Tão logo entraram nos animais. Estes precipitaram-se despenhadeira abaixo, onde se afogaram. Usaram os porcos para voltarem para sua morada. As hostes de Satanás estão presentes em 3 lugares: os anjos caídos nos ares, nas regiões celestes, e são chamados principados e potestades. Efésios 2, 2 e 6, do 11 ao 12. Os demônios que estão nas águas, no seu habitat, e os demônios que saíram de seu habitat e estão na terra procurando corpos para possuir, sejam de seres humanos, sejam de animais. 1 João 5,18 nos garante que aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Louvado seja o Senhor! Toda ação do exército maligno não nos afeta, porque nascemos de Deus e estamos guardados nele. Quando Satanás abriu o poço do abismo, de lá saíram gafanhotos para a terra. Apocalipse 9, do 1 ao 3.
seres terríveis e sobrenaturais que estarão debaixo da autoridade do anjo do abismo, o espírito que se corporificará no anticristo. A esses demônios foi permitido atormentar os homens. O tormento será tal que os homens buscarão a morte e não a acharão. Versículos do 4 ao 11. Hoje as pessoas fogem da morte, mas naquele tempo terão ardente desejo de morrer e a morte fugirá delas. Querido leitor, se nos dias de hoje, enquanto a situação não é sequer parecida com a descrita nessa passagem, nós não amamos o Senhor, como será naquele tempo? Será que teremos força para suportar tamanho sofrimento sem nos rendermos ao anticristo? Não tenho certeza se aqueles que hoje levam a vida cristã de maneira despreocupada conseguirão escapar naquele dia. É tempo de arrepender-nos e cingir-nos. Todo esse sofrimento foi causado pelo primeiro ai, ao toque da quinta trombeta. Essas palavras nos advertem que o mundo em que estamos é como o Titanic. Se as pessoas soubessem previamente que aquele navio naufragaria, por certo não faria aquela viagem. A Bíblia está nos mostrando o que em breve vai acontecer. O mundo vai afundar e agora é o momento de mudarmos de navio. A vida da igreja hoje é como a arca construída nos dias anteriores ao dilúvio. Estamos a cada dia construindo essa arca, passando por muitas situações e sofrimentos, mas sempre invocando o nome do Senhor e recebendo o suprimento de vida do seu Espírito e de sua palavra. Essa arca vai nos transferir para a era do reino e vai nos salvar. Os últimos 2 ais são a sexta trombeta. As 7 taças, também chamadas de 7 flagelos, são o conteúdo da 7ª trombeta. Quando a sexta trombeta for tocada, ainda outras calamidades sobrenaturais ocorrerão, e por meio de 4 anjos que foram preparados para aquele momento, 1/3 da humanidade morrerá. Apocalipse 9, 13 a 21. Durante a grande tribulação, o culto aos demônios se intensificará. Embora os acontecimentos desse período se concentrarão na Europa, hoje a América do Sul está cheia de idolatria, que envolve a ação de demônios. 1 Coríntios 10, do 19 ao 20. Essas coisas não devem estar em nosso meio. Entre os cristãos, embora não haja idolatria relacionada a imagens de escultura, existem superstições, crendices, como a de beber água de determinado lugar para ser abençoado. Essas e outras coisas estão permeando os ajuntamentos cristãos e são, na verdade, misticismos que entram no meio do povo de Deus. É preciso voltar à pura palavra de Deus, onde é revelada a sua economia, que é seu plano para o homem. Esse evangelho foi transmitido a nós e é ele a quem devemos nos apegar e que devemos proclamar. A 7ª trombeta é composta dos 7 flagelos, que são as 7 taças da ira de Deus. Naquele momento, Deus derramará a sua ira sobre a terra e sobre os homens. Pelo derramamento das primeiras 4 taças, os homens que possuírem a marca da besta e os adoradores da sua imagem sofrerão com úlceras malignas e perniciosas. O mar, o rio e as fontes de água se tornarão em sangue, e os homens serão queimados com fogo, devido ao intenso calor do sol. É triste saber que, mesmo diante da severa disciplina de Deus, os homens não se arrependerão. Apocalipse 16, do 1 ao 9. A 5ª taça trouxe flagelo sobre o próprio trono do anticristo, tornando seu reino em trevas. Os homens ligados a ele sofrerão grande dor, contudo também não se arrependerão. Versículos 10 a 11. Ao ser derramada a 6ª taça, o mundo caminhará para a grande batalha de Armagedon. Versículo 16. O exército demoníaco do anticristo reunirá os líderes do mundo para lutar contra o remanescente judeu. A Rússia, que a Bíblia chama de Gog e Magog, terá um papel importante naquele momento. Também
os reis que vêm do lado do nascimento do sol terão seu caminho preparado para chegar até o local da batalha final. Há interpretações diferentes que serão esses reis do Oriente, mas não vamos discutir essa questão agora. Em Apocalipse 16:15 lemos: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse versículo nos inclina a pensar que haverá contínuos arrebatamentos durante a grande tribulação, pois se assim não fosse, o Senhor não faria um chamamento nesse momento. Quando todos os exércitos estiverem reunidos em Armagedon, o Senhor virá com os vencedores e matará a todos. Esperamos estar com o Senhor naquele momento. Ele virá e aprisionará a besta e o falso profeta, lançando os vivos diretamente no lago de fogo, sem necessidade de julgamento, inaugurando o lugar de julgamento de Satanás e seus seguidores. Em seguida, todos os exércitos do Anticristo serão também executados. A quantidade de mortos pelo julgamento de Deus será tão grande que o sangue chegará até a altura dos freios dos cavalos. Apocalipse 19, do 11 ao 21, e o capítulo 14, do 17 ao 20. A sétima taça será o julgamento sobre as cidades e as nações que há na terra. Naquele momento, Deus se lembrará da grande Babilônia, que representa o mundo econômico e o mundo religioso, sobre os quais ele enviará o seu julgamento. Os impérios econômicos e o poder religioso serão julgados por toda a iniquidade que praticaram, com flagelo sobremodo grande. Apocalipse 16, do 17 ao 21. Por fim, o Senhor estabelecerá o seu reino na terra. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Desejamos ser os vencedores que serão arrebatados antes que todo esse julgamento ocorra sobre a terra e reinar com Cristo em seu reino. Estamos na igreja preparando-nos para o reino. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.